Nós temos um tema para trabalhar hoje, e o tema de hoje é a força do pecado. A força do pecado. Esse é um tema, e o assunto de hoje é um assunto com muita delicadeza, com muita sutileza, tá? É um assunto bem sutil. Diferente das últimas ministrações, eu quero não apenas citar os textos bíblicos hoje. Hoje eu vou ler bastante texto bíblico com vocês aqui hoje. Eu quero, junto com vocês, olhar para as mesmas vírgulas e perceber o quão sutil é esse assunto. Então, não se assuste com a quantidade de texto que a gente vai ler hoje, não estávamos acostumados a fazer assim, mas hoje eu considero que é importante, é interessante a gente fazer essa quantidade de leitura que nós vamos fazer. Inclusive, uma parte do sermão de hoje vai ser totalmente expositiva. Nós vamos trabalhar bastante com Números capítulo 22 hoje, para a glória de Deus, para exemplificar melhor esse tema, que é a força do pecado. Bom, começando, pensa comigo. Imagine uma criança que começou a dar os primeiros passos, um bebê. E essa criança está ali de boa no seu dia, e ela observa uma tomada, marcando bobeira. E aí o intento dela, a inclinação dela é pegar o dedinho e colocar na tomada. Imaginou essa criança tentando fazer isso? De repente a mãe grita de longe, ô Lázaro: não! Não pode! Não põe o dedo na tomada. Se você colocar o dedo aí, vai dar choque. Você vai chorar porque vai doer. E aí, quando a criança ouve esse não pode, este mandamento, esta palavra da mãe, essa ordem da mãe, dentro dela nasce uma coisa. Antes era só curiosidade, agora surge uma tensão dentro dessa criança. E para muitas crianças, a missão da infância dela vai ser conseguir colocar o dedo dentro da tomada. Quero ler com você Romanos capítulo 7. Vamos ler versículo 7 e versículo 8. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Versículo 8. Porém o pecado se aproveitou desta lei. Porém o pecado se aproveitou desta palavra. Porém o pecado se aproveitou dessa ordem. Porém o pecado se aproveitou deste mandamento. Porém ele se aproveitou do não põe o dedo na tomada, para despertar em mim todo tipo de cobiça. Aqui talvez o tema da nossa noite, a força do pecado, já começa a ter mais sentido. O que a lei fez? Aliás, o que o pecado fez? Versículo 8. Porém, o pecado ele se aproveitou dessa lei, do mandamento que é bom, e o que ele fez? Despertou em mim todo tipo de cobiça. Isso é curioso, porque quando a neurociência já fala disso, quando parece que a nossa liberdade vai ser privada e a gente encontra um não pode, um não pise na grama, parece que algo desperta dentro de nós e a gente quer fazer justamente aquilo que a placa diz para não fazer. E Paulo está falando sobre isso aqui aos crentes de Romanos. Então, a força do pecado. Avança para mim aí, Raí, para o tema. Tem uma frase ali que eu quero ler com vocês. O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E a força do pecado é a lei.
Inclusive, isso aqui é 1 Coríntios 15, 56, tá? Inclusive, o nosso tema da noite sai dali. A força do pecado é a lei. Então, imagina o pecado. Tem um pecado aqui no centro. E aí, o que Paulo está dizendo ali? Que o que dá à morte, o poder de ferir é o pecado. Então, está aqui o pecado, está aqui do lado do pecado a morte. Então, o pecado, ele dá à morte o poder de me ferir. Dá à morte o poder de te ferir. É isso que Paulo está falando. O pecado dá à morte o poder de ferir. Só que ele diz mais uma coisa. Ele diz que a força do pecado é a lei. Então está aqui o pecado, está aqui a morte. Está aqui o pecado, do lado de cá está a lei. Está o mandamento, está a palavra. Está a ordem do Senhor. E que estranho. A ordem do Senhor, a lei, o mandamento divino está dando força para o pecado. Eu falei para vocês que a mensagem ia ser sutil, né? Então, nós, nesta noite, vamos trabalhar essa ideia de que a força do pecado é a lei, de que a força do pecado é o mandamento, de que isso, por causa da nossa relação com esta lei, com esta palavra, com essa ordem de Deus, pode estar nos enfraquecendo, pode ser uma criptonita espiritual em nós. O pecado, ele é estrategista. O pecado, ele não chega dizendo: eu vou te matar, eu vou dar a morte, o poder de te ferir, você vai ver. Não, o pecado, ele é gentil. O pecado, ele chega sussurrando. O pecado, ele vai dizer para você: ai, sua boba, você merece isso. Para de pensar assim. Só mais um pouco, seu tonto. Só mais essa vez. O pecado, ele vai sussurrando. E o pecado, ele é, como eu disse agora há pouco, um grande estrategista. Então, eu quero apresentar para vocês agora uma estratégia do pecado. Uma estratégia do pecado. Então, imagine que você está ali no centro. No que consiste essa estratégia do pecado? De um lado, o que o pecado vai fazer? O pecado vai colocar a isca na sua frente. Semana passada eu citei aqui Tiago capítulo 1, versículo 14, dizendo que nós somos atraídos, somos seduzidos, somos enganados pelos nossos próprios maus desejos. O que a tentação faz? O que o pecado faz? O que o tentador faz? Ele coloca a isca na sua frente, justamente aquilo para qual você tem fraqueza. Então, ele vai despertar em você um desejo pecaminoso. De um lado, ele ataca assim. Só que, como eu disse, ele é estrategista. Pode ser que isso aqui não dê certo. Então, do outro lado, o que ele vai fazer? Ele vai evidenciar para você a proibição divina. Olha que curiosa essa estratégia. O próprio tentador, o próprio pecado, vai fazer questão de evidenciar para o crente que aquilo que ele está desejando é proibido. Vai deixar isso claro, vai deixar claro que aquilo que você tanto deseja, Deus disse não para você. Aquilo que você tanto quer satisfazer, tem uma proibição bíblica. Então ele fecha o cerco de um lado e fecha o cerco do outro. Se desse lado aqui despertou o desejo pecaminoso e você caiu, pronto, ele ganhou. Mas você não vai cair em nome de Jesus, amém? A tentação vai vir, você vai resistir, você não vai cair, você vai vencer para a glória de Deus e permanecer de pé, amém? Só que ele está atacando do outro lado também. E do outro lado, o que ele está fazendo? Está evidenciando a proibição divina. Só que ele tem um objetivo com essa estratégia. Ou melhor, dois objetivos com essa estratégia. Primeiro objetivo deste estrategista, com esta estratégia de evidenciar a proibição divina. Primeiro objetivo é te colocar em um lugar onde você só obedece porque você é obrigado a obedecer e não porque você quer obedecer. Entende isso? Ele quer te colocar em um lugar onde você se relaciona com Deus por obrigação, onde você obedece
porque se eu não obedecer, Deus vai me castigar. Se eu não obedecer, eu começo a caminhar a passos largos para o inferno. Se eu não obedecer, as coisas começam a dar errado na minha vida. Daí, ele ganha. Por quê? Porque te colocou em um lugar onde você obedece não porque quer. Ou você se relaciona não porque ama, mas porque tem medo. Você obedece porque é obrigado a obedecer. Se ele te levar a este lugar, ele ganhou. E quais são os pensamentos daquele que está debaixo dessa estratégia? Ele vai dizer assim, eu não posso assistir essa cena de nudez, eu não posso assistir esse pessimismo todo, eu não posso, esse pessimismo não, essa permissividade toda, não posso assistir essa cena de sexo explícito, mas eu queria. O pensamento de quem está debaixo desta estratégia é: pena que eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que orar, porque senão Deus vai me deixar de lado. Eu tenho que ler a Bíblia, porque senão, sei lá, vai que eu perca a salvação. A pessoa ela começa, eu tenho, ou eu não posso, mas tudo isso porque ela se sente obrigada. Deus não me deixa ter isso. Deus não me deixa fazer aquilo. A palavra de Deus fala contra aquilo que eu quero ter, aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero fazer. Eu não posso olhar para aquela mulher que está com aquela roupa indecente. Não pode, não olha, é pecado, é proibido, não pode. Mas eu queria tanto. Uma pessoa que pensa assim é uma pessoa que está restringida pela palavra de Deus. É uma pessoa que está confinada pela palavra de Deus. Que ela está aqui no cercadinho. Lei daqui, lei de lá, lei na frente, lei atrás, ela está aqui. Cercada é lei, não posso ir para lá, não posso ir para cá, não posso ir para frente, não posso ir para trás. Não pode, é tudo proibido. E o relacionamento dela com a palavra de Deus é por obrigação, não é por amor à palavra de Deus, não é porque tem prazer na palavra de Deus, assim como o salmista declarou: eu sinto prazer na lei do Senhor. Esta é uma declaração de alguém que entendeu o Senhor da lei, que entendeu quem está por trás dizendo, que entendeu o quanto Ele me ama, o quanto Ele é bom, que entendeu que aquele que está ordenando, aquele que está mandando, aquele que está dizendo, ele tem um mundo na palma das suas mãos, ele está vendo a história inteira, ele tem um mapa na sua mão, então ele sabe o que está falando. É como a mãe que diz para a criança: não põe o dedo na tomada. A criança quer pôr e ela não entende por que a mãe está dizendo aquilo, mas o que a mãe está dizendo por amor, porque ela sabe. É por isso que o salmista declara: eu sinto prazer na lei do Senhor. Não é alguém que se relaciona com a lei por obrigação. E se você está se relacionando com a lei do Senhor, com os mandamentos do Senhor por obrigação, você foi vencido pela estratégia do pecado. Você está em um lugar onde você está exposto à criptonita espiritual e está andando em fraqueza, porque esse tipo de relacionamento não é um relacionamento sadio com Deus. Faz sentido isso? Então, o primeiro objetivo dessa estratégia, eu disse, que é te colocar num lugar onde você obedece por obrigação, não obedece por amor. Só que tem um segundo objetivo dessa estratégia. O segundo objetivo dessa estratégia de evidenciar a proibição divina é criar na pessoa um desejo de encontrar alguma espécie de aprovação por parte de Deus, para que ela possa fazer o que ela deseja. Ela entendeu a proibição divina, mas ela vai tentar de alguma maneira encontrar algum tipo de aprovação por parte de Deus. Então ela conversou, por exemplo, com o apóstolo, e o apóstolo deixou claro: ô filhão, não é coerente, não é correto, não é certo, olha o que a palavra de Deus diz. Aí não se contentou com a resposta.
Ele está procurando alguma aprovação por parte de Deus. Aí ele vai conversar lá com o pastor Max. E o pastor Max fala basicamente a mesma coisa. Aí ele vai lá na sorveteria, conversar com o Marcelo. E o Marcelo fala basicamente a mesma coisa. E aí de repente ele encontra alguém, ô Lázaro, que fala o contrário. Aí ele, aleluia! Agora eu entendi. Deus não estava querendo que eu fizesse antes. Quando eu conversei com o apóstolo, quando eu conversei com o pastor Max, quando eu conversei lá na sorveteria do Marcelo. Mas agora que eu estou conversando com esse novo irmão, Deus está me permitindo, Deus está mudando a situação e me dizendo, agora sim, filho, você pode fazer. Então, qual que é o objetivo dessa estratégia? É forçar o cristão a alcançar um sim. Sabe o filho que fica, posso, pai? Não. Posso, pai? Não. Deixa, pai? Não. Eu já falei não. Ô, pai, deixa. Aí o que a mãe vai e faz? Você quer colocar o dedo na tomada? Então põe. Desisto. Você vai experimentar por conta própria como é ruim colocar o dedo na tomada. E hoje eu falei que eu ia trabalhar com a história de Balaão para exemplificar essa pessoa que vai tentando forçar até encontrar um aparente sim de Deus. Agora Deus disse sim. Eu estava aqui no cercado, obedecendo a Deus. Agora o Senhor deixou eu sair do cercadinho. Quero falar sobre o profeta Balaão. Para começar a falar dele, vamos a 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Leia lá. Olha o que Pedro diz. Andam perdidos, porque se desviaram do caminho certo. Pedro está falando de quem? Pedro está falando de falsos mestres, de falsos líderes. O capítulo 2, ele se dedica para falar dessa turma. Pessoas que estavam no meio dos filhos de Deus, mas querendo de alguma forma obter prazer em cima dos filhos de Deus. Querendo ganhar algum dinheiro extra em cima dos filhos de Deus. Não eram líderes, não eram pastores, eram mercenários. E Pedro está falando dessa galera. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Eles estavam no caminho certo, olha que interessante. Só que eles se desviaram. E se você consegue imaginar algum líder hoje, a igreja evangélica, que se desviou do caminho certo, não é mera coincidência, porque infelizmente tem, e tem bastante. E aí Pedro ele continua: seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo mal. Está vendo esses líderes aí? Que ele olha para a ovelha como uma fonte de lucro? Tá, eles estão seguindo um caminho de um homem chamado Balaão. Esse Balaão, ele foi convidado por um rei, daqui a pouco a gente vai ler esta história, mas ele foi convidado por um rei chamado Balaque para lançar maldições sobre o povo de Israel. E o que o Pedro está denunciando? Ele está falando, olha, esse profeta, esse camarada chamado Balaão, ele cobiçou o dinheiro. Ele desejou ardentemente o dinheiro que ele ia ganhar fazendo este mal. Então guarde essa informação. Quem era Balaão? O que queimava no coração de Balaão? Embora Balaão tivesse um certo relacionamento com Deus, falando com Deus e ouvindo a Deus e profetizando em nome de Deus, olha o que queimava no coração de Balaão. Isso é estranho e é curioso. Mas esta história, ela é contada no livro de Números, capítulo 22.
E só para contextualizar um pouco aqui, o povo de Israel saiu do Egito, a gente conhece muito bem essa história. Como é que eles deixaram os egípcios? Exército destruído, agricultura destruída, economia destruída, moral dos egípcios destruídas. Aí eles avançam no deserto. Um certo momento, um povo, os amorreus, atacam o povo de Israel. E o Israel destrói os amorreus. Dali a pouco, eles se acampam, eles chegam na fronteira de um país, de um lugar chamado Moabe. Tá? Então, nós vamos ler esta história. Números 22, eu vou ler com vocês do 1 até o 7, numa pancada só. Preste atenção, é história, então é gostoso de acompanhar, de ler. Números 22, a partir do versículo 1, nós vamos até o 7, aí. Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, a leste do rio Jordão, e na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Quando o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, soube de tudo que os israelitas haviam feito com os amorreus, ficou apavorado com os israelitas, porque eles eram muitos. De fato, o povo de Moabe ficou com muito medo dos israelitas. Os moabitas disseram aos chefes dos midianitas: agora, essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como um boi que come a grama do pasto. Então o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio Eufrates, no território de Amave. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão: um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra e agora veio morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado, e se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Então, os chefes moabitas e midianitas foram levando consigo dinheiro, aquilo que queimava no coração de Balaão, dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem de Balaque. Tudo bem? Vamos continuar? Versículo 8. Vamos ver a reação de Balaão. Balaão respondeu o seguinte: fiquem aqui esta noite, e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Então os chefes moabitas ficaram com Balaão. Versículo 9. Deus veio falar com ele e perguntou: quem são estes homens que estão com você? E essa pergunta ela é reveladora, porque será que Deus não sabia quem que estava com Balaão? Essa pergunta me faz lembrar da pergunta de Deus para Adão no jardim: Adão, depois que eles pecaram, onde você está? Será que Deus realmente não sabia a posição geográfica de Adão? Não sabia que Adão estava escondido atrás de uma árvore, de um arbusto? Ah não, essa pergunta foi retórica. Não foi só uma pergunta retórica. Foi mais do que isso. Essa pergunta foi reveladora. Assim como essa pergunta aqui, de Deus para Balaão: quem são estes homens que estão com você? Porque, irmão, na verdade, não era nem para Balaão ter ido falar com Deus sobre este assunto. Mas ele foi. Ou ele ia, e Deus se antecipou perguntando: quem são estes homens que estão com você? Este questionamento de Deus para Balaão visava tentar despertar em Abraão o senso correto do que estava acontecendo. Despertar em Abraão, abrir os olhos de Balaão, para ele ver que estava no caminho do erro. Só que Balaão, infelizmente, não percebe este seu erro. Mas o que eu entendo que Deus queria que Balaão entendesse com essa pergunta era o seguinte: ô Balaão,
quem são estes homens para mim, Balaão? Ô Balaão, você está ligado que esses homens não têm aliança comigo, Balaão? Ô Balaão, por que a gente vai conversar sobre esses homens, Balaão? Você realmente vai vir me perguntar se pode amaldiçoar o povo que eu abençoei, Balaão? Balaão, será que a resposta para a pergunta que você está pensando em fazer não é óbvia, Balaão? Balaão, quem são estes homens que estão com você? É tipo quando a mãe vê o filho acompanhado de gente ruim, fala, quem que é esse aí? Já não precisa nem falar mais nada. O filho inteligente já entende o que está acontecendo e a pergunta que está sendo feita. Balaão, quem são estes homens? Você vai vir falar comigo? Você vai vir? Realmente você vai ter a cara de pau de orar? Por isso, Balaão. Porque, irmão, tem motivo, tem coisa que a gente não precisa nem orar, irmão. Ai, Deus, eu ouvi a palavra, será que eu devo perdoar aquelazinha lá? Será que você deve perdoar? Você está perguntando isso para Deus? Tem coisa que não precisa orar não. Ai, Senhor, tem um monte de gente que eu não gosto na igreja. Tanto nessa, como naquela outra lá. Será que eu tenho que ficar vindo mesmo ao culto? Esse negócio de congregar, culto, GC, será que eu não posso ficar em casa? Eu faço o meu culto online, eu assisto o culto de uma igreja que eu nem conheço os membros, para eu não ficar com raiva. O que o Senhor me diz, Senhor? Tem coisa que não precisa orar, né, irmão? Ai, Deus, será que eu não sei se eu devo cortar a amizade com aquela pessoa? Aquela pessoa, ela me afasta do Senhor, Deus. Mas eu não sei se é uma atitude muito cristã cortar o relacionamento com essa pessoa. Uma atitude não cristã é se afastar de Deus por causa de alguém. E aí a gente olha para os nossos círculos de amizade e percebe, cara, eu estou muito mais longe de Deus por causa deste meu ciclo de amizade. Eu estou basicamente sentado à roda dos escarnecedores e estou orando, perguntando para Deus se eu devo cortar essa relação. Tem coisa que a gente não precisa orar. Está óbvia a resposta qual vai ser. Mas por que a gente pergunta? Por que a gente vai atrás? Por que a gente quer algum sinal, alguma aprovação? Bom, Deus respondeu essa pergunta aqui de Balaão. Quem são estes homens, Balaão? E a gente vai para o versículo 12 e vê a manifestação da misericórdia de Deus. Deus responde, Balaão. E a resposta é: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. Irmão, alguma dúvida com relação a isso? Será que Deus deixou alguma coisa em aberto, alguma opção? Será que dava para Balaão discutir ainda com Deus sobre este assunto? Eu entendo que não. Não vá com eles. Você entendeu? Nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. Acabou. Aqui é para o crente falar, tá bom, Senhor. Chega, não volto mais neste assunto. Aí, versículo 13, no outro dia cedo, Balaão se levantou e disse aos chefes que Balaque tinha enviado: voltem para a sua terra, pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês. Aí alguém pode olhar para essa atitude do profeta e vai falar: nossa, esse é um homem de Deus, ouviu a revelação do Senhor e obedeceu, aleluia. Só que preste bem atenção no que Balaão está dizendo e em como ele está dizendo. O que Balaão está dizendo? Basicamente eu não posso ir, gente. O que Balaão está dizendo? Eu até queria. Lembra do que queimava no coração de Balaão? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas é para fazer o mal, não importa, mas é dinheiro. Só que ele ouve
a palavra do Senhor, a ordem do Senhor, o não põe o dedo na tomada, o que ele faz? Gente, eu não posso. Eu até quero, mas eu não posso. O Senhor não está deixando que eu vá com vocês. Eu tenho uma filha chamada Ana Luísa, está ali ela. Imagine que alguns amigos chamem a Ana Luísa e dizem: vamos ao shopping. E naquele dia, que eles estão marcando para ir, querendo ir ao shopping, eu marquei com ela para a gente tratar e resolver um assunto sério. Está marcado? Olha, tal hora, à noite, a gente vai sentar para conversar sobre isso. E não pode passar de hoje. E aí os amigos chamam ela. E ela vem conversar comigo: pai, estão chamando para ir no shopping. Posso ir? Aí eu vou falar: Ana Luísa, o que a gente combinou? Eu falei que não podia passar de hoje. Então fala para os seus amigos que hoje não. Aí chega na hora de ir para o shopping, os amigos passam lá em casa, tocam a buzina e ela vai lá conversar com eles. Ana Luísa, você ainda não está pronta? Ah, então. Meu pai não está deixando que eu vá com vocês. Não é, eu não quero ir. Não é, eu não vou. Não é, é mais importante o que o meu pai está me falando do que o convite que vocês estão fazendo. Mas vai ser muito legal, você vai curtir, vai ser divertido. Mas eu já tenho um compromisso, eu já tenho um combinado aqui. Mas não, ele não está deixando que eu vá com vocês. É isso o que Balaão está fazendo. É assim que Balaão está se relacionando. Dentro do seu cercadinho, nas proibições de Deus. E aí aqueles que foram enviados por Balaque voltam lá para Moabe e falam: o homem falou que o Senhor não deixou ele ir não. Como? Não, voltem lá. Não, vocês não vão voltar lá não. Chama os ministros, pessoas mais importantes que vocês, eles que vão. E vão levar mais dinheiro, e vão fazer uma oferta irrecusável. Aí a gente pula para o versículo 16. Eles foram falar com Balaão e disseram: eu, Balaque, filho de Zippor, peço-lhe que venha logo até aqui. 17. Como pagamento, eu lhe darei muitas riquezas e tudo mais que você quiser. Olha isso, mano. Eu penso o coração de Balaão batendo mais forte. Gente, uma coisa é eu falar para vocês assim, pode pedir o que você quiser, que o dinheiro pode comprar, que eu garanto, que eu te dou. Eu não vou ter condição de te dar o que você quiser, que o dinheiro possa comprar. Mas o rei não é o Washington, filho do seu Lionel Baiano. Não, irmão. É o rei. O rei de Moabe. É o rei que está fazendo a proposta. Viu? Vem. Eu vou te dar muito mais dinheiro. E o que você quiser, é só me pedir que eu te dou. Agora aquele homem, irmão, que estava aqui com o coração já no começo, querendo ir, dinheiro. Imagina o coração dele agora. Por favor, venha e me faça o favor de amaldiçoar este povo. 18. Balaão respondeu: mesmo que Balaque me desse todo o ouro e toda a prata do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra as ordens do Senhor meu Deus. Eu não poderia. Balaão, ele ainda está preso a este confinamento. Balaão ainda se encontra restrito pela palavra de Deus, que disse: não vá. E aí ele responde: eu não poderia fazer. É os amigos que foram lá em casa: Ana Luísa, você não está pronta ainda? Ah, ele não deixou que eu vá. Ele não me deixou ir com vocês. Não, fala o seguinte: fala para ele que você não vai ter que pagar a viagem. A gente paga a viagem para você. Não, fala para ele que a comida lá é por nossa conta. Vai lá conversar com ele para ver se ele muda de ideia. Versículo 19. Mas agora,
Peço que vocês também fiquem aqui esta noite, para que eu possa saber se o Senhor tem mais alguma coisa para me dizer. A proposta melhorou. Será que agora Deus vai mudar de ideia só porque tem mais dinheiro na jogada? Deus que havia dito não vai, agora apareceu gente com mais ouro, aí Deus vai falar, agora pode ir então. O próprio Balaão depois profetizou o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria, ou falaria, e não cumpriria. Deus já tinha dito, Deus já tinha falado. E agora, será que Deus ia mudar de ideia? Será que agora, porque os amigos iam pagar a viagem da Ana Luísa, iam pagar a comida da Ana Luísa, eu ia mudar de ideia? Pai, então, eu sei que o senhor falou que não era para eu ir, mas eles vão pagar tudo. E aí? Versículo 20, Números 22. Durante a noite, o Senhor Deus apareceu a Balaão e disse: já que esses homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Gente do céu, o que está acontecendo aqui? Deus mudou de ideia? Mas o que está acontecendo? Versículo 21. Portanto, no dia seguinte, Balaão se aprontou. Gente, eu imagino Balaão feliz da vida, porque ele insistiu. Não, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ainda bem que eu fui orar de novo. Eita glória. E Balaão lá arrumando, ajeitando a jumenta, cantando: é sabor de mel, tem sabor de mel. Pôs os arreios na jumenta e foi com os chefes moabitas. Certamente feliz da vida. Aí vem o versículo 22. Deus ficou irado porque Balaão foi. Peraí. Deus falou não vai. Aí o homem insistiu, ofereceram mais dinheiro. Aí Deus falou vai. Agora Deus está falando não vai. Agora Deus ficou bravo porque o homem foi. O homem foi porque ele falou para ir. Balaão ia montado na sua jumenta e 2 dos seus empregados o acompanhavam. De repente o anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho para barrar a sua passagem. E aí, irmão? Será que Deus mudou de ideia de novo? Vai. Primeiro, não vai. E depois, vai. Aí o homem vai. Aí Deus fica bravo e manda um anjo. Mandou um anjo para falar: volta! O que você está fazendo aqui? Ué, tá doido, endoidou, Deus endoidou. O que está acontecendo aqui, gente? Aí a gente chega numa grande revelação que eu quero ler com vocês. Uma declaração de um homem chamado John Bevere, no livro Kryptonita. Se realmente desejamos alguma coisa e Deus disse não, mas mesmo assim ainda desejamos, Deus muitas das vezes nos dá como uma espécie de juízo e não de bênção. Isso aqui é sutil demais. Isso aqui é profundo demais. Isso aqui está falando da força do pecado. Se realmente desejamos alguma coisa, eu quero tanto, só que Deus disse não, tem uma proibição divina no meio do meu caminho me atrapalhando, mas mesmo assim eu ainda quero, mas mesmo assim eu ainda cobiço, mas mesmo assim eu ainda desejo, mas mesmo assim eu ainda insisto. O que Deus faz? Deus muitas das vezes nos dá. Deus muitas das vezes fala: pode pôr o dedo na tomada. Pode ir, Balaão. Pode ir, Balaão. E Deus faz isso como uma espécie de juízo, como uma espécie de castigo. Não é bênção. Não, Deus deixou eu ir, tem sabor de mel. E está o homem lá em cima da jumenta pensando que estava arrasando. E aí, gente? 1 Samuel capítulo 8, diz que o povo chegou em Samuel e falou o seguinte: nós queremos ser iguais às outras nações.
Queremos ser iguais a todo mundo, mas vocês não são todo mundo, mas nós queremos ter um rei. Aí o Samuel vai até o Senhor bravo, porque ele entendia que a teocracia era a melhor coisa para Israel. E ele vai até Deus bravo e conversa com Deus, e Deus fala: ô Samuel, por que você está bravo? Eles não estão rejeitando a você, Samuel, eles estão me rejeitando. Samuel, faz o seguinte, vai lá, volta lá e conversa com eles. Fala com eles que se eles tiverem um rei, este rei vai pegar os filhos deles. Este rei vai pegar as filhas deles. Este rei vai pegar o melhor da vinha deles. Vai pegar o melhor dos cereais deles. Este rei vai cobrar tributo deles. E se um dia eles voltarem para mim e falar: Senhor, está difícil ter um rei, a gente não quer mais ter rei, eu não vou ouvi-los. Aí Samuel volta para o povo e lê todo o beabá para o povo. E o que o povo faz? Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. E se realmente desejamos alguma coisa e Deus disse não, mas mesmo assim ainda desejamos, Deus muitas das vezes nos dá como uma espécie de juízo, não de bênção. Outra vez, o povo de Israel estava no deserto ainda. Números capítulo 11. E aí eles começaram a murmurar. Aí eles começaram a reclamar. Puxa vida, gente. Só tem esse tal de maná aí para comer. Maná era chamado de um pão do céu, porque era um alimento que caía do céu para o povo de Israel no deserto. Quando a gente estava lá no Egito, nossa, era muito melhor. Lá a gente tinha carne à vontade. Cadê carne? Eu quero comer carne, não tem carne aqui no deserto. Acabou a nossa carne. Lá a gente podia comer peixe, tinha pepino, tinha cebola, tinha alho, e a Bíblia diz em Números 11 que eles começaram a chorar, e eles choravam em todo o canto do arraial, e eles murmuravam, e Moisés ficou bravo, e Moisés falou: eu não pari ninguém, Deus, o que está acontecendo? E Deus fala assim para Moisés: Moisés, fala para esse povo que amanhã todo mundo vai comer carne, e eles vão comer não é um dia, não é 2 dias, não é 5 dias, não é 10 dias, não é 20 dias, eles vão comer 30 dias, até sair carne pelo nariz. Aí Moisés faz o seguinte: comer carne 30 dias, Senhor, da onde que vai sair tanto gado assim? Nem no mar, olha a ideia de Moisés, nem no mar tem tanta comida para esse povo aí, são 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Aí Deus fala assim: Moisés, você está duvidando? Sobrou até para Moisés, gente. Vai lá e fala para o povo se preparar, porque amanhã tem carne. Eles não querem carne? Aí, essa história é um pouco mais resumida no Salmo 78. E eu quero ler esses versos com vocês, do 26 ao 31. Depois, ele fez soprar do céu o vento leste, e pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó ou os grãos de areia de uma praia. Às vezes caíam no meio do acampamento ou em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos. Olha só, ficaram satisfeitos. Que bênção, né, irmão, ficar satisfeito. Ficaram satisfeitos por quê? Pois Deus lhe deu o que eles queriam. Tudo que a gente quer é que Deus nos dê o que a gente quer. Você já orou pedindo dinheiro, irmão? Já orou pedindo alguma... Eu já. Tudo que eu queria que Deus me desse quando eu pedi, eu ia ficar tão satisfeito. Você já orou pedindo alguma coisa mais séria? Dinheiro é sério, mas tem coisa que é muito mais importante, tipo saúde. E aí Deus me curou. E eu já tive várias experiências assim. E aí eu fiquei tão satisfeito, foi tão bom. E esse povo está lá, irmão. Oh, Deus mandou carne, tá caindo carne. E eles começam a comer e estão satisfeitos. Por quê? Porque Deus lhes deu o que eles queriam. Mas era benção? Será que era um milagre daqueles bons da parte de Deus para o seu povo? Versículo 29. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhes deu o que eles queriam. 30. Mas enquanto estavam comendo, antes mesmo de ficarem totalmente satisfeitos, 31. Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Gente do céu! Era bênção, era milagre, não era, era juízo. Vamos ler aquela frase de novo, Raí? Se realmente desejamos alguma coisa e Deus disse não, mas mesmo assim ainda desejamos, Deus muitas das vezes nos dá
como uma espécie de juízo e não de bênção. Estava lá Balaão em cima da jumenta, todo feliz. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Ele caminhando. Aí de repente, um anjo aparece na frente da jumenta, com a espada desembainhada. O que a jumenta faz? Sai da estrada. Aí o homem que estava cantando sabor de mel começa a bater na jumenta. Volta para o caminho, menina. A menina volta para o caminho. Daqui a pouco o anjo aparece de novo. E aí a jumenta não tem muito para onde ir. E vai para um canto e encosta a perna de Balaão no muro. Doeu. E Balaão, toma. Bateu na menina de novo. Tem sabor de mel. Ai. Não sei o que está acontecendo hoje. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Daqui a pouco o anjo aparece de novo num lugar que a jumenta olhou. Não dá para ir para lá, não dá para ir para cá. O que ela fez? Deitou. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Daí o Balaão de novo espancou a jumenta. Aí o que acontece? A jumenta abre a boca e começa a falar com o profeta. Balaão, você está de brincadeira, irmão? Por que você me bateu 3 vezes? E o que Balaão faz? Ele se assusta. Meu Deus! A jumenta está falando, não. Ele começa a responder, por que eu estou te batendo? Você vai para o meio do mato? Depois você aperta a minha perna na parede? Daqui a pouco você deita? O que está acontecendo? Você mereceu apanhar? Balaão, eu já fiz alguma vez na vida isso com você? Aí ele fala, pensando bem, não. Aí Deus abre os olhos de Balaão. E a gente vai para Números 22, versículo 31. Aí o Senhor, Deus, fez com que Balaão visse o anjo que estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. 32. O anjo do Senhor disse, por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse seu inimigo para fazer você voltar, pois você não devia estar fazendo esta viagem. Preste atenção nessa declaração do anjo. Eu vim para fazer você voltar, porque você não devia estar fazendo esta viagem, ô Balaão. Versículo 33. Mas a jumenta me viu e se desviou 3 vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você e ela teria ficado viva. Gente, se eu sou Balaão, neste momento, eu faço um carinho na jumenta. Eu dou um beijo na jumenta. Eu fico de 4 e falo para a jumenta, sobe em cima porque agora é eu que vou te levar. Eu só estou vivo por causa de você. Gente do céu. A jumenta salvou o homem. E aí o que o homem fez? Reconheceu o seu erro, reconheceu o seu caminho, é óbvio. Vamos para o versículo 34. Então Balaão disse ao anjo, eu pequei. Amém, Balaão, até que enfim, né, criatura? Olha, antes tarde do que nunca, caiu a ficha, né, Balaão? Eu pequei. Como é bom quando um crente reconhece, quando um crente entende o que Deus está fazendo, e ele olha e vê que seu caminho não está bom, e ele declara, eu pequei, Senhor, me perdoa, me ajuda. Não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Aí essa aqui é para acabar. Porém, se agora o Senhor acha que eu não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. É sério, Balaão? Você não deveria nem ter ido a Deus para perguntar isso. Você foi, e Deus falou para você, não vai. Por causa da sua insistência, Deus te colocou no caminho para revelar o desejo do seu coração. E ele fez, Balaão, a jumenta abriu a boca, Balaão.
A jumenta falou com você, Balaão. Balaão, um anjo, Balaão, apareceu na sua frente para te matar. O anjo falou para você: volta, este não é o caminho para você. Esse não é para você continuar com essa viagem. Era para você estar morto. Você só não está morto porque a sua jumenta não deixou você morrer. Agora, Balaão, depois de tudo isso, você tem a cara de pau, a pachorra de falar: Senhor, se o Senhor acha que eu não devo continuar a viagem, eu volto para casa. O homem estava tão obstinado, ele queria tanto, mas tanto aquilo, que ele olha para Deus e fala, para o anjo e fala: então, agora se o Senhor quiser que eu volto, né? Tipo, eu vou fazer o quê? E agora nós vamos encerrar essa ministração fazendo algumas reflexões. Depois dessa ministração, depois de tudo isso que eu disse, imagine alguém sentado em uma mesa de negociação. É um crente. Ele tem as suas listas para Deus. Ele tem as suas exigências. Ele tem aquilo que ele tanto quer, aquilo que ele tanto almeja. E ele coloca a Bíblia de lado e está aqui com as suas exigências, sua lista de oração, o que ele quer. Só que ali o que ele quer com Deus, ele quer negociar. Ele quer alcançar de Deus aquilo que ele tanto almeja. E aí eu convido você a nesse momento refletir. Nós já a gente encerra. Mas aproveita esse momento para olhar para dentro de si e refletir um pouco. Será que por acaso você está sentado na mesa de negociação com Deus? E tente responder essa pergunta. Será que tem alguma coisa que eu ainda estou tentando negociar com Deus? Barganhar com Deus? Será que existe alguma área na minha vida que Deus já disse não, mas eu ainda estou tentando justificar? Eu estou tentando provar para Deus que vale a pena. Eu estou tentando explicar para Ele que isso é bom para o reino. Eu estou tentando empurrar. Será que existe alguma área na minha vida onde Deus já disse não? Reflita nisso. O que é mais importante para mim? Conseguir aquilo que eu quero ou me tornar quem Deus quer? São coisas completamente diferentes. Será que eu insisto em quê? Eu luto pelo quê? Para conseguir aquilo que eu tanto quero? Ou para me tornar quem Deus tanto quer? Porque a nossa escolha sempre deve ser: eu preciso me tornar quem Deus quer. Nem importa o que eu quero, Senhor. O que importa é o que o Senhor quer. Reflita nisso. Será que estamos na mesa de negociação com Deus? Será que a minha oração tem sido: Senhor, muda a minha situação, Senhor, muda a minha história? Ou a minha oração tem sido: Senhor, muda o meu coração, Pai. A circunstância em volta de mim pode nem mudar, mas aqui dentro eu preciso me alinhar com o Senhor. Transforma o meu coração. Tira esse coração de pedra e põe um coração de carne aqui dentro, pelo amor de Deus, Senhor. Ou a minha preocupação é sempre a situação, a circunstância, eu não aguento. É melhor, palavra de Jesus, é melhor entrarmos no reino dos céus sem um olho, sem uma perna, sem um braço, do que ir enxergando para o inferno, do que ir andando para o inferno, do que ir com os 2 braços para o inferno. A ideia é: não importa o que eu quero, não importa o que mais faz sentido para o meu desejo, o que importa é que a vontade dele seja feita em mim e através de mim. Será que Deus me deixou seguir, ou te deixou seguir por este caminho apenas para te mostrar algo sobre o seu próprio coração, assim como aconteceu com Balaão?
Pode ir, Balão, vai lá. Daqui a pouco você vai entender por que eu tinha falado não. Infelizmente, parece que Balaão não entendeu. O desejo dele falou mais alto. E a revelação de Deus para ele não deu certo. Ele rejeitou. Infelizmente. Então, será que Deus me deixou seguir por esse caminho apenas para me mostrar algo sobre o meu próprio coração, sobre o meu próprio desejo? Deus, Ele não muda a vontade dEle para agradar os nossos desejos, irmãos. Vou repetir isso. Deus não muda a vontade dEle para agradar os nossos desejos. O que Ele faz? Ele expõe os nossos desejos para transformar a nossa vontade. O que Deus está fazendo? Expondo os nossos desejos. Está vendo o que você está querendo, filho? Você queria colocar o dedo na tomada. Vai dar choque, não vai dar certo, queridão. Expõe o desejo para quê? Para transformar a nossa vontade. Eu concluo essa ministração lendo uma frase do John Bevere, que também está no livro Kryptonita. Ele disse o seguinte, que o pecado não quer te satisfazer. O pecado quer? Ele quer te dominar. Então, a gente falou aqui hoje sobre a força do pecado. E hoje é noite de voltarmos para Deus, se for esse o caso. Talvez Deus tenha nos dito não, e nós estamos insistindo. Talvez você esteja vivendo uma obediência sem alegria, uma obediência baseada no medo, mas o que Deus quer fazer hoje é nos libertar da força do pecado. Então, se a gente conseguir entender que a vontade do Senhor é melhor do que a nossa, a gente vai sentir a vontade para amar a palavra dele. Entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e é infinitamente melhor do que a minha. O caminho para vencer isso que tem dado força para o pecado, sabe qual que é? É se relacionar corretamente com a palavra de Deus. Não restrito, não restringido por ela. Porque toda vez que eu me sinto restringido pela palavra de Deus, esta palavra dá força ao pecado. Mas quando eu amo, quando eu tenho prazer na lei de Deus, aí sim, o meu relacionamento com Ele é correto. O meu relacionamento com Ele é coerente. Então, guarde essa ministração, confie em Deus, irmãos. Confie que a vontade dEle é melhor do que a sua, é melhor do que a minha. Nós lemos alguns textos hoje, são esses aí, se você quiser anotar, quiser tirar a foto, tá aí. Foi o que a gente leu aqui hoje. O Raí vai deixar isso aí por algum tempinho. E eu quero agradecer a vocês pela atenção. Deus abençoe você. Semana que vem volte. Se Deus quiser, a pastora Natália estará aqui ministrando. Irmão, semana que vem vai ser bom. Sobre Jesus falsificado. Não perca não. Amém, irmãos? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus, amém.